Disse o Senhor Jesus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar bons frutos, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore... Disse o Senhor Jesus: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Palavra do Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor. E vamos cumprir aqui o ID do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui uma entrevista que eu fiz com Osmanito Torres, ex-ancião da Sociedade Torre de Vigia. Eu perguntei: quanto tempo o senhor exerceu o cargo de ancião da Sociedade Torre de Vigia? E em que período? Eu fui designado servo ministerial ou diácono em 1997. No ano de 2000 eu fui designado ancião, mas já representava o papel há um ano antes, em vista de que cuidava de uma congregação em uma cidade pequena. Qual a carga horária de trabalho de um ancião e de um jeovita sem cargo comissionado? Resposta: se exige dos anciãos que procurem fazer e relatar em um formulário a média brasileira de horas de pregação, que é cerca de 10 horas semanais. O ancião precisa preparar suas partes e discursos, fazer visitas de pastoreio, participar de reuniões judicativas e organizacionais, cursos e apoiar todos os arranjos relacionados à obra da Torre de Vigia. A carga horária é variável, mas basicamente um ancião precisa de muito tempo para cuidar de suas tarefas, e quanto mais alto for o cargo, mais tempo irá ser necessário. Aqui está respondendo então o ex-ancião Osmanito Torres a perguntas que eu lhe fiz por escrito. Como é feito o controle de trabalho dos jeovitas nas ruas? Resposta: anciãos, servos ou irmãos designados supervisionam os grupos enquanto estes se dirigem às casas de quadras. Eles geralmente encaminham os pregadores seguindo um mapa das quadras separados em cartões numerados. O conjunto destes mapas se chama território, e cada congregação pode ter um ou mais territórios. O que acontece quando uma testemunha não cumpre a carga horária estabelecida ou deixa de cumprir a sua missão? Responde o ex-ancião: uma pessoa que passa 6 meses sem relatar é considerada inativa oficialmente. Antes disso, a pessoa é advertida pessoalmente pelos anciãos. Regularmente, partes e discursos lembram os publicadores da sua obrigação de pregar de porta em porta e entregar relatórios. Alguém que continua inativo, mesmo após seguidas advertências, mesmo que seja fiel em todos os outros aspectos, é considerado fraco
e espiritualmente, considerado fraco espiritualmente, e não raro deixa de ser convidado para recreações, não recebe privilégios e muitas vezes é taxado de má companhia. Além disso, seus passos começam a ser vigiados, a fim de que se manifeste o motivo do esfriamento ou desinteresse. Pergunto: a torre cria alguma dificuldade aos que desejam ser universitários? Resposta: eu, como ancião, participei em várias reuniões especiais, chamadas Escola do Reino, criadas especialmente para anciãos. Em dado momento, os servos ou diáconos são dispensados e passam-se instruções ou ajuste que os anciãos devem aplicar. Em uma destas, se nos disse que, a partir daquele momento, anciãos que cursassem curso superior deveriam ter seus privilégios reavaliados e que de maneira nenhuma se desse qualquer incentivo ao estudo superior, em partes ou discurso. Se um ancião ou servo estivesse aconselhando ou minimizando a questão, deveria ser advertido a não mais o fazer. Também anciãos cujos filhos cursassem faculdades deveriam ter seus privilégios reavaliados, visto que não estavam seguindo o exemplo e sua família não seria mais uma família exemplar. Não pode estudar, não pode cursar a universidade, não pode se formar em engenheiro, ou seja, não pode cuidar da própria vida para o sustento da família. São proibidos. O serviço militar continua sendo proibido. O que acontece com os que desobedecem? Também quanto aos que doam ou recebem sangue em doação, ou comemoram suas datas de aniversário, são disciplinados? Responde o ex-ancião: exige-se dos jovens que entreguem uma declaração de isenção do serviço militar por motivo de consciência. Alguns jovens protelam e não se alistam. Outros solicitam um documento que é enviado pelo departamento jurídico da Torre de Vigia e ficam à disposição com o ancião secretário e se dirigem ao posto militar. Os que se alistarem normalmente correm o risco de serem expulsos por desobediência primária. Uma testemunha de Jeová que recebe transfusão por vontade própria é considerada dissociada, ou seja, escolheu por ato de desobediência voluntária se dissociar. Certa vez uma senhora, testemunha de Jeová, minha amiga, doou sangue para o marido, afirmando depois que não sabia que doar sangue era errado. Ela não foi desassociada, mas foi repreendida publicamente, pois cometera em sua alegada ignorância um pecado grave, onde está escrito isso na Bíblia. Eu perguntei quais são as contribuições pecuniárias obrigatórias na sociedade Torre de Vigia. Respondeu o ex-ancião: embora não se estipulem dízimos mensais, dinheiro é sempre solicitado. Quando há necessidade, reuniões e partes são providenciadas para destacar o assunto e recolher os valores. Muitas vezes passam envelopes para os fiéis para que estes devolvam com a resolução. Outras vezes sugerem
que os presentes anotem em um pedaço de papel o que poderia doar mensalmente, até que o objetivo ou trabalho seja concluído. Depois, estes papéis são ajuntados, somados e anunciado o valor total. Quando há assembleias, continua o ex-ancião, quando há assembleias e congressos, sempre se solicitam em anúncios as doações e há caixas espalhadas pelo local. Antes de tais eventos, as congregações participantes é exigida uma resolução, ou seja, o valor fixo, tem que cumprir aquele valor, em dinheiro, para cobrir os custos relacionados. Todo o dinheiro que sobrar deverá ser depositado na conta da sociedade de vigia. Pergunto: os jeovitas leem a tradução do Novo Mundo com regularidade? O que tem mais peso doutrinal? As revistas ou a tradução do Novo Mundo? Resposta: há um programa de leitura da tradução do Novo Mundo, em uma reunião chamada Escola do Ministério Teocrático. Porém, é sempre dirigida à base das publicações. Esta é uma reunião cuja assistência é diminuída devido ser no meio da semana. Leituras pessoais são sempre incentivadas, mas a grande maioria não dispõe de tempo, pois mal conseguem preparar as matérias das reuniões, que são sempre a base das publicações, das revistas. As Testemunhas de Jeová dizem que a Bíblia é o livro principal, mas basicamente usam a tradução do Novo Mundo como referência. As Testemunhas de Jeová dizem que a Bíblia é o livro principal, mas basicamente usam as publicações como referência. Mas as interpretações publicadas em A Sentinela são o padrão do ensino e sempre dizem que essa revista é o canal provido por Jeová pelo escravo fiel para alimentar os domésticos. Assim, nota-se que a revista Sentinela possui maior ou similar ou igual autoridade, visto que interpreta a tradução do Novo. Há momentos de estudo da tradução do Novo Mundo. Os jeovitas podem fazer perguntas? Responda. As Testemunhas de Jeová são desaconselhadas a, por exemplo, analisar a tradução do Novo Mundo à luz dos manuscritos gregos. Uma Testemunha de Jeová que usar outra tradução no lugar da tradução do Novo Mundo não será bem vista. Pode até de repente ser convidada a explicar sua decisão diante de um comitê judicativo. Perguntas são permitidas a iniciantes durante o estudo pessoal com o instrutor. Em estudos de A Sentinela e em reuniões, as perguntas são feitas exclusivamente pelo dirigente e os presentes são selecionados aleatoriamente pelo mesmo para responder. As respostas devem se basear nos parágrafos e não no entendimento do participante. Críticas aos ensinos ou o que é transmitido não são permitidas. E se forem feitas por uma Testemunha de Jeová, esta será advertida. Pergunto: os jeovitas são proibidos de ler qualquer estudo bíblico de autoria de membros de outras religiões? Resposta: dizem que acessar matérias de outras religiões
ou de ex-membros é participar da mesa de demônios. Se alguns membros leem matérias produzidas por outros grupos, geralmente o fazem sob sigilo. Muito dificilmente isso acontece. Quando uma testemunha de Jeová recebe algum panfleto ou publicação deste tipo, é orientada a negar, jogar fora ou destruí-la. Na biblioteca de uma testemunha de Jeová, você geralmente encontrará apenas publicações da torre de vigia. Pergunto: os jeovitas são proibidos de acessar sites de outras religiões ou de conversar e debater com pessoas de outras crenças? Qual o castigo para quem descumprir? Acessar matérias de outras religiões é muito difícil de acontecer devido à lavagem cerebral que uma testemunha de Jeová recebe. O grande cuidado que os líderes têm é de evitar que uma testemunha crie debates com críticos e ex-membros. São exortados a encontrar alguém crítico que não demonstra interesse em sua mensagem a deixar a casa. Aqueles que conversam com ex-membros ou acessam suas matérias, sites e redes sociais podem tanto ser repreendidos ou desassociados caso sejam descobertos e insistam na prática. Por isso, muitas testemunhas de Jeová, quando acessam a internet, se escondem atrás de perfis falsos, a fim de não serem identificados. Eu já vi muito isso. Quer dizer, são cerceados, são proibidos de alargar os horizontes e conhecer a verdade. Ficam bitolados e não podem conhecer a verdade que é dita através da Bíblia Sagrada. Por que os jeovitas temem ser desassociados? Responde o ex-ancião: a desassociação é a morte social e espiritual para uma testemunha de Jeová. O desassociado perde o contato com os amigos e parentes, testemunho de Jeová, e tal nem mesmo pode dirigir um oi, visitar um aperto de mão. Há muitos casos em que os pais expulsam os filhos e simplesmente os abandonam. Outros perderam o emprego em lojas de testemunho de Jeová, e ainda outros tiveram namoro, noivado, casamento arruinado. É aquilo que eu sempre digo, é o incentivo à ruptura familiar, o ódio entre familiares, pai para com filho, filho para com pai, e assim por diante. Sempre há grande humilhação, pois um desassociado é encarado como leproso espiritual. Além disso, há a ameaça de que, se chegar o Armagedon, o desassociado pode ser destruído para sempre, sem esperança de salvação. Ainda que deixe essa seita, ainda que deixe essa organização, ainda que deixe na virtude e se entregue ao Senhor Jesus, creiam firmemente no Senhor Jesus, não serão salvos, vão ser destruídos. Confessa para pois dormir. Onde está escrito isso na Bíblia Sagrada? Você conhece jeovitas que continuam na torre apenas para não romperem relacionamento com familiares, filhos, pais e assim por diante? Sim, há muitíssimos casos de pessoas que sabem tratar-se de um engano e continuam na organização por mera comodidade. Se acomoda, mas sabe que está na mentira e sabe que está no engano, mas continua na mentira e continua no engano por falta de coragem de acercar-se da verdade, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e sair da mentira e enfrentar qualquer tipo de obstáculo, como muitos
já fizeram. Ele continua: outros se afastam e esfriam, tornando-se inativos, e vão fornecendo desculpas até aos que indagam. Assim continuam a ter o contato com os familiares. Entretanto, se tal pessoa se tornar membro de uma outra igreja ou se tornar crítico, é imediatamente evitado ou considerado apóstata. Eles continuam lá enrolando. Eles disseram e tal, mas já sabem que estão no caminho errado. E com isso eles continuam tendo relacionamento com seus familiares. Isso acontece. Há muitos testemunhos a respeito disso aqui. Alguns se afastam, dizem nada, mudam de endereço, para não serem atormentados pelos dirigentes. Pergunto: sabe dizer o número de anciãos que já se desligaram da torre por livre e espontânea vontade? Responde: não há número específico, mas a cada ano muitos abrem os olhos e se dissociam ou são dissociados. Muitos destes anciãos se tornaram membros de outras igrejas, como a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Católica, etc. Pergunto: em que momento o Senhor concluiu que estava no caminho errado? A decisão de sair do grupo foi resultado de uma longa reflexão ou se deu de forma repentina? Responde Osmani Doutor, ex-ancião. A doutrina TJ é muito complexa. No início, eu fui aliciado com 19 anos e não tinha conhecimento bíblico. Mas, com o tempo, eu comecei a contestar muitas das regras por não ver embasamento claro nas Escrituras. E olha que eu só usava a tradução do Novo Mundo. Apesar de ler apenas a versão bíblica, a tradução do Novo Mundo, que a sociedade apresenta e acolhe, eles, apesar disso, na própria tradução do Novo Mundo, eu vi que o ensino através das revistas não era bem assim. Claro que esses pontos de vista eram mais pessoais, visto que qualquer crítica aberta soa como apostasia no meio das testemunhas de Jeová. Continua Osmanito: as evidências da falta de amor no grupo e das tendências opressivas eram cada vez mais claras. Certo dia, então, eu parei em uma estrada deserta e, olhando para cima, pedi a Deus para me ajudar, pois algo estava errado. Nesta época, por problemas de cunho pessoal, eu estava afastado do cargo de ancião. Foi então que eu comecei a pesquisar na internet sobre a minha religião, no início com relutância, procurando contestar as afirmações à base do entendimento jeovita, mas aos poucos as coisas começaram a ficar mais claras. Então, participei de algumas coisas e assuntos a alguns colegas testemunhos de Jeová, e pelo menos um desses me denunciou. As testemunhas são orientadas a, sempre que notar algum desvio sério em um adorador, a relatar o assunto aos anciãos. Ou seja, dentro lá eles, aos espiões, os espiães, que ficam procurando quem está pisando fora e se tornam delatores. Continua o ex-ancião: logo os anciãos começaram a me visitar. Na sequência, decidi comentar alguns vídeos na internet falando sobre o que eu achava sobre determinada doutrina. Neste momento, meus passos já estavam sendo vigiados e novas visitas foram feitas. Me visitaram várias vezes. Eu tentei raciocinar
Eu tentei raciocinar com eles e, embora tenham ficado sem respostas, não estavam dispostos a me dar ouvidos, pois a sua missão era investigar. Então eu escrevi a minha carta de dissociação e a entreguei. Seus companheiros de torre deixaram de falar com o Senhor? Resposta: apenas alguns parentes ainda falam comigo e me visitam. Outros parentes não me visitam ou me ligam. Os anteriores amigos cortaram totalmente o contato comigo. O Senhor tem recebido pedido de ajuda de jeovitas que ainda se encontram na sociedade, mas não possuem forças para se desligar. Como eles devem se comunicar com o Senhor? Responde o ex-ancião: sim, sempre várias pessoas conversam comigo através de e-mail e redes sociais. Muitos são pessoas que descobriram os enganos e ainda possuem membros ou pessoas que saíram ou foram expulsas e estão sendo vítimas de ostracismo. Tenho a satisfação de ajudar muitas pessoas a recuperarem a autoestima e a confiança e perder o medo das ameaças. Infelizmente, em todos os casos, se nota como sofrem as injustiças impostas pelas regras das Testemunhas de Jeová. Perderam o medo, como milhares já perderam. Eu fico com a verdade, assim deveriam pensar os que estão lá dentro, ainda oprimidos, sendo perseguidos. Eu fico com a verdade, qualquer que seja o meu sacrifício, mas eu quero estar com Cristo com a verdade. E pergunto ainda: quantas alterações a sociedade toda dia fez na tradução do Novo Mundo? Ouvi dizer que foram até agora 10.000, certo? Se confirmado, como poderíamos chegar a esse número? Resposta: não sei ao certo a quantidade de alterações propositais, mas foram muitas. A tradução do Novo Mundo já teve 3 edições, sendo que a terceira já está disponível. Em todas elas houve alterações significativas, e nesta atual não houve empenho ou arrependimento por parte do corpo governante. Apenas ratificaram oficialmente as alterações anteriores. O que era sugerido hoje é explícito. De fato, afundaram ainda mais em seu lamaçal de enganos. Pergunto: o senhor possui muitas revistas à sentinela? Resposta: há um bom tempo atrás, quando ainda era Testemunho de Jeová, me livrei de muitas publicações por falta de espaço. Depois que a Sociedade Torre de Vigia lançou um CD com todas as publicações em texto, não me parecia necessário manter tanto papel. Mas tenho em formato digital muitas publicações, dentre elas cópias antigas, desde a era de Russell. Impressas eu tenho pouca coisa. Aqui está, para a reflexão de muitos, para que nós possamos conhecer por dentro a sociedade Torre de Vigia, como eles agem, como é que eles fazem para oprimir aqueles que pensam diferente. E aí está para a sua reflexão.